porque essa área de saúde é muito volátil, né? O que a gente tem como verdade hoje, amanhã, pode ser que caia por terra. Eu já fui treinador de falar que tinha que ir até a falha. Sim. Já falei isso. Por quê? Porque eu faço consultoria há 7 anos, né? Se a gente pegar os estudos que estão ali fazendo, não sei se já dá para a gente entrar, né, nesse meio mais profundo, mas se a gente pegar os estudos Pode ir. iniciais sobre falha, eles corroboram com a falha. Sim. Então, assim, não é que se descobriu que a falha é ruim, não. Primeiro se atestava que a falha era boa. Só que o que acontece? A ciência, ela não é um compromisso com a verdade absoluta. Ela é um compromisso com a busca incessante pelo conhecimento. Então, quando a gente fala de ciência, a gente está falando de renovação a todo momento, né? Porque as pessoas elas estão todo momento tentando validar teorias, validar hipóteses, quer dizer, validar hipóteses para criar as teorias que sejam mais sustentáveis possível e reproduzíveis. Então, assim, aquela história de a falha faz com que a gente tenha níveis mais altos de hipertrofia. A gente tinha vários estudos iniciais sobre a falha, mostrando que era melhor treinar até a falha. E como eu sempre digo, o treinador ele não pode ter compromisso com a opinião dele. A minha opinião não vale de nada. Eu tenho que ter compromisso com o corpo de evidências. Sim. Com aquilo que a ciência indica que é o caminho mais favorável. Mais favorável, não é correto. Por quê? Porque a gente vai encontrar também situações que a gente consegue ter resultados contrariando aquilo que a vertente de corrente científica diz. Às vezes, determinado estímulo é diferente e você não pode ir contra o que você está vendo de resultado porque tem um corpo de evidências ali dizendo o distinto. Óbvio que isso é uma exceção, né? A gente chama de desvio padrão. Mas existem ocasiões onde a prática ela acaba mostrando para a gente uma coisa que a gente não consegue ver ainda na teoria. E aí o que aconteceu? Eu no início da minha consultoria, usava muito exercício até a falha. Eu usava muito bisete buscando levar até a falha. Eu usava muito exercício de pré-exaustão porque eu queria levar o peitoral até a falha. E o que é que eu fazia? Eu fazia uma pré-exaustão no crucifixo, por exemplo. Né? Uhum. Mas por quê? Porque era o que as evidências apontavam. E o que aconteceu? Uma melhora no caráter metodológico das pesquisas que permitiu que a gente enxergasse outra perspectiva de estudo que pudesse, de fato, ver. Não, mas peraí, será que é a falha mesmo que está trazendo essa vantagem? E foi aí que apareceram as tecnologias de estudo que foram fazer o quê? A equalização do volume. Fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Um grupo está indo até a falha e um grupo está parando antes da falha. O grupo que está falhando, ele está fazendo mais repetições. Então, será que é a falha ou será que é o volume mais alto que está trazendo esse resultado? Vamos ver? E aí começou a fazer estudos de volume equalizado. E esses volumes equalizados, quando começaram a ser mostrados nos trabalhos subsequentes, o que é que se viu? Que não era o efeito da falha que trazia o diferencial de resultado, e sim o efeito do volume ao mais alto de treinamento. Sim. Ao mesmo tempo que se viu que quando você tinha ali repetições próximas à falha, de 1 a 3 repetições, antes de falhar, você tinha, estatisticamente, de forma relevante, o mesmo resultado de hipertrofia, tornando a falha não essencial. Não é que ela é ruim, é que ela não é essencial. E aí depois começou-se a investigar a repercussão da falha no organismo em termos de estresse, em termos de curva de recuperação, em termos de percepção de esforço da sessão de treinamento, que é onde a gente está hoje em dia, sabendo que a falha traz uma curva de recuperação mais longa. Então, se você vai optar por treinar até a falha, você precisa de intervalos mais longos entre a sessão de treinamento daquele grupo que foi treinado até a falha. A gente começou a perceber diferenças em relação à percepção de esforço na sessão de treinamento, que se leva em repetições mais altas até a falha. Se viu a necessidade da diferença de equalização de volume
em séries até a falha versus séries que não vão até a falha, que trabalham com repetições de reserva. Isso trouxe para o treinador um norte, não é que diz que a falha é ruim, é que faz com que a gente seja capaz de utilizar a falha com mais assertividade. E entender que ela não é o milagre do treinamento. Entende? Então, assim, se o sujeito ele não está pronto para se renovar e para mudar de opinião, porque agora as evidências apontam para o outro lado, ele não tem que ser treinador, ele tem que ser pregador de religião, porque a religião prega por paixão, né? A gente tem em 2023 treinador pregando que tem que ir à falha em todos os exercícios. Entende? Isso não é mais opinião, isso já é paixão. A pessoa não quer soltar a opinião dela porque ela se apaixonou pelo discurso. Entende? E aí, o compromisso meu não é com o que eu penso, não é com a minha opinião, meu compromisso é com o resultado dos meus alunos. Eu achei massa essa timeline que você fez falando sobre esses achados aí da falha, né? Porque realmente, e acaba que, além de tudo, quando a gente vai falar de um público que não tem a obrigação de saber, de fato, que são as pessoas que não são da área, são simplesmente os praticantes, é muito intuitivo se pensar que quando você vai até a falha, tá valendo mais a pena, afinal, você fez ali o máximo que podia. Quando você fica todo dolorido, pô, se eu fiquei todo dolorido é porque eu arregacei no treino, então isso vai ser melhor para eu crescer. Então é algo que é muito pouco intuitivo e que às vezes fica uma coisa difícil de se entrar na cabeça, porque o ser humano ele quer as coisas muito palpáveis, né? Ele quer as coisas muito intuitivas. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa que não tem a obrigação de saber disso pensa dessa forma, outra pessoa que tem a obrigação de saber disso, ela provavelmente por questão de ego, porque ela já afirmou tanto tempo de que a falha era necessária, e depois que começaram a vir os achados de que não, ela não quer dar o braço a torcer, não quer dizer que ela estava errada, sem ter a percepção de que não é que ela estava errada. Até o momento era o que se sabia, isso deixou de ser, e a culpa não é dessa pessoa. Pois é, e a culpa não é dessa pessoa, só que acaba que vira uma questão muito egóica, né? Uma questão... É uma bola de neve. Você quer se desfazer daquele histórico que você criou do discurso, né? Pois é, exatamente. E aí que entra nessa questão exatamente de que não é que a falha ela é ruim. A questão é que dá para fazer alguns ajustes quando você está trabalhando com repetições na reserva que a longo prazo tendem a dar muito mais resultados, porque você vai conseguir se recuperar melhor, você não vai ir perdendo tanto rendimento a cada série. Então, para uma pessoa que faz um volume alto, por exemplo, se ela ficar indo até a falha em toda a série, chega no final do treino, ela já está ali levantando um halter de 1 quilo, porque não tem mais capacidade de gerar força que nem tinha no começo do treino. E aí, no final das contas, você vai ver o trabalho total para o músculo foi mais baixo do que se ela tivesse utilizando repetições na reserva, muitas vezes até com o mesmo volume de séries, porque ela vai perdendo rendimento. Isso se ela já não tiver ainda usando um descanso curto, né? Que ainda vai acabar com o volume de trabalho total dela inteiro. Então, você, no final você pontuou essa parte de 1 a 3 antes da falha, porque justamente isso, também não pode se enganar achando que é chegar ali e fazer um exercício muito aquém do que a sua capacidade de desempenho permite. Mas você também não precisa ir no momento, até o final, até o momento em que você está ali no seu limite total. É se esforçar muito, se dedicar muito, dar duro ali naquela série, mas não chegar até o limite total em todas as séries. Ou seja, parar a série 1 a 3 repetições antes da falha. E eu também costumo, inclusive, utilizar a falha ali, dependendo do volume por exercício, o volume de séries por exercício. Na última série de cada exercício, eu costumo utilizar a falha para meus alunos e alunas. Mas é aquilo, jamais demasiadamente, porque aí a gente começa a ir
sabotando o rendimento do treino, né? Exato. Uma aplicabilidade legal de usar a série até a falha, por exemplo, né? Principalmente quando a gente tem ali praticantes iniciantes, né? Ou aquele iniciante que é aquele intermediário intermitente, né? Que é o cara que tem experiência de execução, tem experiência de entendimento das técnicas, mas não tem constância, né? Uma forma interessante de usar a falha é para você corrigir as suas repetições de reserva, saber se de fato você está nas repetições de reserva, porque a própria repetição de reserva é um método de treino que vicia. Quase sempre a gente acha que a gente está na reserva. E aí, quando a gente faz aquela série realmente até falha, a gente percebe, que isso aqui já não é mais minha 1, 2 de reserva, entende? Então, assim, a gente não pode ser nem 8 nem 80.